Bom dia, pessoal. Meu nome é Gláucia, sou professora de ciências e hoje nós vamos trabalhar um conceito muito gostoso que a maioria dos alunos gostam, que é genética. Bom, mas o que é genética? Genética é a área da biologia que estuda as características hereditárias. Mas onde estão essas características? O que elas são? Elas são células? Elas são moléculas? O que elas são? Bom, a genética é uma área que vai investigar como as características são transmitidas. Tudo começou com Gregor Mendel, um austríaco, um monge, que ao estudar, ao cultivar ervilhas, percebeu que algumas características ora apareciam, ora surgiam, ora reapareciam, dependendo da geração. E aí Mendel cria então uma lei dizendo que os fatores devem se separar em algum momento. Esse momento nós sabemos hoje é a meiose. É um processo que vai dar origem às nossas células sexuadas. Bom, aqui no slide eu tenho, né, um homem e uma mulher. Então, quando nós estamos no período de reprodução, ou seja, na puberdade, nossas células sexuais, elas passam por meiose, no caso as meninas terminam a meiose, porque isso já inicia quando elas ainda estão no útero da mãe, elas passam por meiose e essas células que então tinham 46 cromossomos passam a ter 23 cromossomos. Mas o que são cromossomos? Cromossomos são pacotes de material genético. Mas aonde está esse material genético? Bom, aqui eu tenho uma célula e aqui estou evidenciando o material genético, que está representado com estruturas que parecem um X. Esse é o cromossomo. Cromossomos são pacotes de DNA. DNA é o nosso material genético, é o que constitui o núcleo das células eucarióticas. Células eucarióticas são aquelas que esse núcleo é organizado, protegido por uma membrana, rico em organelas membranosas. Mas, voltando lá no papai e na mamãe, quando eles estão em idade reprodutiva, as células dele tinham 46 cromossomos, passam por um processo de divisão celular que vai diminuir, reduzir o material genético, o DNA, os códigos pela metade. Por quê? Porque na fecundação, essa ploidia, esse número de cromossomos é devolvido. Então, indivíduos de 46 passam por um processo, criam células de 23 cromossomos para dar origem a um novo indivíduo com também 46 cromossomos. Bom, todas as nossas células somáticas, todas as células do nosso corpo, exceto óvulos e espermatozoides, os nossos gametas, são células com 46 cromossomos. Somente gametas têm 23 cromossomos. Esses cromossomos são feitos de DNA, como eu já disse, e o DNA tem pedaços de gene. O que é isso? Então, o DNA é feito de códigos, como se fosse um colar de pérolas, e cada pérola seria um código para cada característica nossa. Bom, o DNA é uma molécula feita de bases nitrogenadas, feitas de açúcar, ligadas ali pelo fósforo, que tem a função de armazenar as informações genéticas, as permite então a transmissão dessas características que nós temos. É por isso que você ouve por aí que você tem os olhos do seu bisavô, ou o cabelo do seu tataravô, ou o dedinho torto igualzinho ao da sua tia que você nem conheceu, porque essas características ficam armazenadas nessas células e vão sofrendo mudanças ao longo do tempo por conta de uma coisa chamada de recombinação gênica. Quando as nossas células vão passar por meiose, elas têm um momento em que trocam pedacinhos chamados de crossing over. Então é por isso que na sua casa você tem indivíduos, às vezes louros, às vezes moreno, às vezes pardo como eu, e os pais são brancos. E você fala, isso é possível? Sim, é possível por conta da herança genética que nós temos. Aqui eu tenho uma célula completa com um núcleo, e dentro desse núcleo tem uma molécula de DNA, e cada pedacinho de DNA é o que nós chamamos de gene. Calcula-se que nossa célula tenha 2 metros de DNA,
e mais ou menos 20.000 genes. E cada parzinho de gene, ou seja, um que veio do seu pai e um que veio da sua mãe, vai codificar uma característica sua. Então, voltando, nós temos 46 cromossomos na espécie humana que determinam nossas características hereditárias, que através da meiose sofrem uma recombinação e podem produzir combinações novas, diferentes. Agora, o que são termos utilizados em genética que às vezes nos deixam confuso? Por exemplo, fenótipo, genótipo, gene recessivo, gene dominante. Fenótipo é a característica manifestada. Os genes são as moléculas, as estruturas químicas que estão no seu DNA. O conjunto de gene nós chamamos de genótipo. O genótipo é representado por letras. Letras maiúsculas nós chamamos de genes dominantes, que não precisam estar em dupla para se manifestar. Genes recessivos são aqueles que precisam de outro parzinho igual a ele para poder manifestar sua característica. Muito bem, pessoal, temos mais coisas para aprender. Temos primeira e segunda lei de Mendel, mas isso vai ficar para a próxima aula. Agora, nós vamos fazer um exercício para fixar todos esses conceitos novos. E em seguida, nas próximas aulas, nós aprenderemos e aprofundaremos usando cálculos matemáticos para saber as chances que nós temos de ter olhos azuis. Até lá!